Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Tátia e moro no Japão. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um relato meu relacionado à perfumaria. Ultimamente, gente, eu não estou podendo resenhar perfume, até porque eu tenho que experimentar para ter as sensações, para me passar minhas percepções. Só que isso está sendo um pouco difícil, porque semana passada eu testei para corona, né? E eu ainda tô me recuperando. E na mesma semana que eu testei para corona, né, eu resenhei alguns perfumes que haviam chegado de comprinhas que eu fiz. E eu acabei, agravando um pouco o meu quadro, que eu voltei a ficar ruim de novo, né? Então eu tô esperando eu me recuperar bem mesmo para fazer resenhas, né? Com perfume, experimentando, passando minhas percepções, enfim. E para não ficar sem vídeo, eu criei essa temática. Inclusive, eu achei até interessante e eu quero fazer mais vídeos relacionados a esse aqui que eu vou fazer hoje, que é um relato dessa minha vida de perfumólatra, né? A busca do perfume perfeito. Gente, quando eu comecei a pesquisar no YouTube sobre perfume, isso era mais ou menos em 2016 para 2017, né? Não tinha muita informação sobre perfumaria no YouTube, né? Eu lembro bem disso. E as mesmas pessoas que eu seguia com relação à moda, cabelo, enfim, a parte estética, né, assim, eram as mesmas que aqui e ali falavam alguma coisa a respeito sobre perfume quando eu colocava para pesquisar. Aí, mesmo assim, eu continuava fazendo pesquisa, até que foi aparecendo alguns canais, né, que foram falando de perfumaria, assim, mas não tinha nada muito... como falo para vocês hoje, com muita clareza, muito bem, hoje com muita informação que tem, né? Então era bem escassa as informações e a minha primeira coleção foi sendo montada em cima da experiência de outras pessoas, sabe? Da percepção de outras pessoas. Então, eu não tinha noção de nada a respeito da perfumaria. Simplesmente eu estava em busca do melhor perfume do mundo e eu queria achar esse melhor perfume do mundo. E nas minhas pesquisas, é engraçado, nunca apareceu esse perfume melhor, o melhor perfume do mundo. Aparecia o mais vendido, aparecia o que estava em alta no momento, mas nunca saiu opiniões unânimes a respeito de um perfume. Não, esse é o melhor perfume do mundo. Porque mesmo naquela época, sem eu entender direito como que o perfume funcionava na pele, já se tinha muito essa... bem escancarado, né? É que o perfume, ele não funcionava daquele jeito, né? Para algumas pessoas, aquele perfume que, apesar de ele ser o mais vendido, o mais popular, ele não agradava a todos, né? Mas mesmo assim, eu continuei em busca, né? Não tinha me caído a ficha, né? Nada. E aí, eu fui criando a minha primeira coleção pela percepção de outras pessoas, como eu falei. O que aconteceu? Eu fiquei empolgada, né? Cada vez que a pessoa falava, esse perfume é maravilhoso, é isso e aquilo, eu sentia, eu ia e comprava. Aí entrava pra minha coleção. Ou então era lançamento e estavam falando bastante e eu comprava. No auge da minha coleção, eu cheguei a ter 200 e eu não lembro bem, gente, a quantidade, porque era tanto os perfumes que já estavam abertos, que eu tentei usar, e backup, porque eu ainda fazia isso, eu comprava o perfume e ainda comprava backup, né, sem saber se eu ia gostar ou não, simplesmente eu comprava. E eu cheguei numa época em que eu tinha 200 perfumes, para mais de 200 perfumes, né, como eu falo, e fora os backups. Mas eu não estava satisfeita, aquilo já estava começando a me fazer mal, porque eu olhava aquela quantidade de perfume e eu não conseguia usar, né? Primeiro, que não era o meu gosto olfativo, me dava enxaqueca, a maioria deles também, né? Enfim, gente, eu só tinha eles ali para enfeite. Só que eu não queria daquele jeito, eu queria fazer uso dos meus perfumes. E ainda me decepcionava mais ainda era o fato de eu comprar, achando pela percepção da outra pessoa que eu ia gostar também, só que não funcionava desse jeito. Só que até eu chegar a esse ponto de entender essa parte da perfumaria, eu errei muito, né? Eu errei muito comprando simplesmente porque eu não entendia que a opinião daquela pessoa era a opinião daquela pessoa. E também não estou aqui querendo dizer que a culpa era das pessoas que resenhavam, não é isso.
até elas mesmas, elas simplesmente estavam passando as percepções dela. Naquela época até que não tinha também muito isso de venda, de perfume, ainda era muito mesmo aquela questão de paixão por perfumaria, né, da maioria dos vídeos que eu via. E elas estavam passando as percepções dela e eu acabava que eu me encantava com aquilo, achava que eu também teria a mesma experiência e não, né? Claro. Quando eu vi o meu quarto cheio de perfume, né, de cima a baixo, uma prateleira de cima a baixo de perfume, e que eu não usava 10% daquilo que eu tinha, gente, aquilo começou a me fazer um mal tão grande, sabe? Porque eu olhava para ele, já, além de eu pensar que eu não conseguia fazer uso, eu ainda pensava no dinheiro que eu tinha gasto ali e não estava sabendo aproveitar, sabe? Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a me desapegar. E daqueles 200 e poucos perfumes que eu tinha, me sobraram 10 perfumes, né? Mais ou menos. Gente, me desculpa, eu estar sempre no mais ou menos, porque de fato eu não conferi. Eu sei que sobrou bem pouquinho perfume. Fiquei com muito pouco perfume mesmo, né? E os perfumes que eu fiquei eram aqueles que de fato eu conseguia fazer uso, né? E me sentia bem com eles. E aí eu comecei a querer me entender, né? Foi necessário que eu me entendesse, me conhecesse, o que funcionava para mim. E foi ainda então que começou a cair a ficha que com perfume não poderia ser diferente. O que tinha acontecido comigo, né? Que aquela quantidade de perfume que eu tinha não estava dando certo comigo, né? E aí eu olhei para a quantidade que tinha sobrado e eu queria entender por que aqueles que estavam ali tinham funcionado. E foi então a partir daí que eu comecei a voltar a assistir vídeos novamente. Aí já se falava de notas, já se falava de pH, já se falava mais de perfumes versáteis, enfim, o leque de temas, o leque de informações se abriram, né? E então eu comecei a ter uma visão, né? Comecei a entender que eu tinha que primeiro me conhecer, qual eram as notas que funcionavam para mim, né? Por que aqueles perfumes que eu me desapeguei, por que eu não me dava bem com eles, o que acontecia ali. Então eu fui entender que também, fora o meu pH, que não batia com perfume, tinha notas ali que me causavam mal-estar, ou tipo, eu acabava por sentir um cheiro não agradável, né, com aquelas notas. E então eu fui entendendo, gente. E isso aí não aconteceu muito tempo atrás, não. Foi recente, foi bem antes, acho que uns 2, 3 meses antes de eu criar o canal, né? E quando eu comecei a prestar atenção nessa coisa, a prestar atenção em tudo isso, eu achei até bem interessante. Aí eu comecei a pegar mais interesse pela perfumaria ainda, querer entender tudo isso, né? E foi então que eu comecei a prestar atenção nos perfumes que tinham sobrado, que notas que estavam ali dentro deles, né, que me fazia bem. E eu tentei lembrar o perfume daquela coleção que eu me desapeguei, que mais, tipo, eu tinha dificuldade de usar, né? E foi aí que eu fui entendendo, né? Fui entendendo muita coisa, fui pegando as informações também, novas que chegavam no YouTube. E aí eu comecei a refazer a minha nova coleção e a partir daí eu comecei a criar o meu canal também, né? Ter a ideia de criar o meu canal e passar essa experiência. No início, a ideia era eu passar a minha experiência com a perfumaria, né? Como foi que eu comecei a me descobrir novamente com a perfumaria, né? E para mim está sendo bem interessante, porque eu comecei, de fato, a comprar as coisas, os perfumes que eu realmente faria uso, né? Como eu falo, acho que no primeiro vídeo hoje, que eu queria criar uma nova coleção que ela fosse funcional, que ela não ficasse de enfeite, né? E é o que está acontecendo. Então, como eu faria a partir de então, para não ter tantos erros na compra dos meus perfumes, né? Até porque aqui no Japão eu comprava tudo no iSegar, né? E por quê? Porque tanto da perfumaria nacional quanto as importadas nem sempre a gente tem à disposição lojas que vende decante, né? E quando vende, quase que não compensa, gente. Eu não acho que compensa, sabe? Fica um pouquinho caro, então eu ficava naquela coisa de tipo, ai, não compensa, eu não vou comprar, tipo assim, né? Porque eu achava caro o decante.
E também nos nacionais também as meninas também não vendiam, né? E muitas vezes a gente conseguia ter acesso quando comprava e vinha as amostrinhas. Aí, para me ter uma solução além de tudo isso, foi eu entender as notas dos perfumes, né? Aí eu comecei a entender que perfume tinha nota de saída, nota do meio, nota de base, que você precisava esperar o perfume fazer a evolução dele, porque você não podia se encantar com a nota de saída, que podia ser que as outras notas não ficassem bem para você. Enfim, gente, aquela coisa que é a perfumaria, essa parte mágica da perfumaria que ela não é fácil de entender, mas porém ela não é complexa, né? É necessário ter paciência, na verdade, né? É entender um pouquinho. E foi então o que, quando eu ficava interessada em algum perfume, eu olhava a pirâmide olfativa do perfume. Se ali na pirâmide olfativa eu encontrasse alguma notinha que não ficasse bem em mim, eu preferia experimentar o perfume do que dar um blind nele, né? Então, sempre acontecia isso. Quando eu não encontrava dificuldade nenhuma, as notas estavam tudo ok, aí eu arriscava. A partir daí, gente, eu comecei a eliminar os erros nas minhas compras. Não foi 100% de acerto, mas eu digo a vocês, os perfumes, a partir do momento que eu comecei a prestar atenção nas notas e ver o que funcionava para mim, os meus erros nos blind diminuiu bastante, sabe? Então, não aconselho, tá? Não é uma coisa que se faça, mas era o que eu tinha, então era o que eu estava usando. Porém, se eu tivesse acesso, com certeza, a Decan, que eu pudesse experimentar o perfume antes na minha pele, com certeza seria a minha opção. Mas não era o meu caso. Eu comecei acho que foi em maio, gente, que eu iniciei o canal, não tô lembrada. Eu não sou muito boa de data. E eu já tenho, para a quantidade de 10 que eu tinha, nossa, aumentou bastante a minha coleção. E hoje eu consigo fazer uso de todos os meus perfumes. Os que eu não uso é por opção mesmo, né? Alguns que estão aqui que quase eu não uso eles, eu comprei mesmo pelo frasco, né? Inclusive alguns importados eu tenho pelo frasco, porque eu acho o frasco lindo, então eu quero ter ele ali e ele não me incomoda de ele estar ali e eu não conseguir usá-lo. Né? Já é o contrário hoje, porque por causa que a minha coleção hoje ela é bem funcional. E ainda tem perfume dentro da minha lista que eu quero ter, independente se eu vou gostar da fragrância ou não, eu quero pelo frasco, né? E quando eu comprar, eu vou estar fazendo vídeo com certeza para estar mostrando para vocês. E essa é o meu relato com relação à perfumaria, gente. Como eu não tenho acesso total a comprar Decan ou experimentar, né? Não é, você vai aqui na loja nas lojas de departamentos, você tem muitos perfumes expostos, nem todos têm demonstrador, né? Nem todos têm amostra para você estar experimentando. Então, né? Realmente, no meu caso, eu olhar a pirâmide e daí decidir se arrisco ou não, né? E então, em tudo isso, gente, para mim foi muito bom eu me conhecer, foi muito bom eu entender as notas, foi muito bom eu saber que, ainda que eu me agrade de um perfume na pele de uma pessoa, na minha pode ser que fique diferente, e aconteceu comigo também esse fato. Eu comprei um perfume que na minha colega de trabalho ficava muito bem, nossa, era maravilhoso o perfume nela, sabe? E pra mim eu achava que seria impossível não ficar bem em mim também. E o perfume não era barato, inclusive esse perfume é nacional, que é o RLC, né, do O Boticário, e eu fiquei apaixonada nele, peguei e comprei. Na minha pele, gente, o RLC não funcionou. Ele ficou com uma rosa extremamente atalcada na minha pele, inclusive desagradou também o meu marido, porque esse perfume ele chegou, eu não experimentei antes, e eu deixei nesse dia a gente ia sair junto, e eu deixei para mim experimentar, né, para me provar ele assim que a gente fosse sair. Então, já tinha me arrumado, já tinha tomado banho, já estava saindo. E tem mais, eu não, tipo, apliquei em mim em casa. Eu apliquei, assim, em casa e fiquei experimentando, sabe? O que eu fiz? Eu apliquei ele na hora que eu estava saindo para ir pro carro. E quando chegou no carro, esse perfume, gente do céu, ele tomou conta do carro. E eu lembro que era tempo quente porque o meu marido, quando ele entrou no carro, ele olhou pra mim e falou assim: que perfume que você tá usando? Aí eu falei: foi um novo que chegou, né? Aí ele não falou mais nada, ele só abriu a janela do carro e a gente seguiu.
Aí passou o primeiro farol, ele ficou quieto. Aí quando ele fica muito quieto, assim, eu falei, nossa, alguma coisa não deu certo, né? E eu tava sentindo que não tava dando certo, porque até eu tava me sufocando, né? Aí passou o primeiro, o segundo, no quarto farol, ele falou, pelo amor de Deus, nunca mais usa esse perfume. Então, gente, eu fiquei muito triste, né? Porque pra mim o LC, ele é uma joia, né? Assim, tanto o frasco dele, o cheiro dele nas pessoas, nossa, como é magnífico aquele perfume. Mas em mim não deu certo, né? Então, tem tudo isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Com a experiência, experimentando. E cada vez mais eu ficava mais impressionada com a perfumaria, de ver o quanto ela parecia mágica, parecia viva. Eu chegava até a dizer, nossa, parece que o perfume não é você que escolhe, é ele que escolhe você, porque você se agrada tanto de um perfume quando você vai usar, não fica bem na sua pele, né? Tudo isso eu pensava, mas para mim foi assim, essa nova fase de coleção, né? Fazendo coleção é uma grande descoberta para mim, sabe? Tanto para mim como pessoa, assim, particularmente, no entender o que funciona para mim, né? Como conhecer essa parte da perfumaria, né? Que é muito bonita, sabe? É magnífica, é encantadora, né? É mágica, gente. Ai, que lindo que é a perfumaria, né? E esse é o meu relato com a perfumaria. E naquela busca do perfume perfeito, né? Resumindo aqui para vocês, né? Concluindo, o perfume perfeito para mim, eu só fui entender que ele existia sim, mas era o perfume que combinava comigo, aquele perfume que me deixava bem, que me deixava confortável, que me fazia me sentir magnífica quando eu estava usando, plena. E eu só vim entender isso, né, tempos depois, né. E para mim, um dos perfumes perfeitos, gente, que eu não fico sem, que é o melhor perfume do mundo, para mim, na minha percepção, não estou dizendo que é, tá? Não é unânime, isso aqui é meu, porque é muito pessoal. Eu acredito, eu passei a acreditar que o perfume perfeito, ele é muito particular, né? É você que escolhe o perfume perfeito, é você que entende qual é o perfume perfeito para você, né? Então não é opinião alheia, né? Mil opiniões, né? Opiniões de revistas renomadas, não. É você e o seu perfume, né? E para mim, gente, os meus perfumes perfeitos, né? Que inclusive eu não fico sem, não troco, é o Glamour do Boticário, é o Chanel Chancel Fresh. Nossa, que perfume magnífico, gente, super elegante. Ai, muito bom. Sim, para mim é o perfume perfeito, é o melhor perfume do mundo. O Anne do Boticário, olha a quantidade que eu já usei dele, é o meu predileto, né? É o perfume da vida para mim. O Caiaque, gente, o Caiaque feminino clássico. Então, para mim, esses, ai, são os perfumes perfeitos para mim, sabe? Não foi feito, claro, para minha pessoa, mas é perfeito para mim, sabe? É o melhor perfume do mundo. Outro perfume para finalizar, os que eu já mostrei para vocês agora, é o que eu conheci, é o Eau de Clorofila, gente. Que perfume magnífico, que perfume simples e perfeito, confortável, sabe? Então, a minha busca pelo perfume perfeito, para mim encontrar eles, na verdade, eu tive que me conhecer, eu tive que entender o que funcionava para mim, né? Aí, então, eu descobri qual era o perfume perfeito que eu buscava. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora, e tchau!